Com a chegada do inverno, os números de casos de gripe começam a aumentar, minha gente. Segundo a OMS, anualmente cerca de 1 bilhão de pessoas são acometidas pela gripe. E em 2024 já se nota um aumento de 26% nos casos positivos da influenza em relação a 2023. Então chegou o momento da gente entender melhor sobre esse vírus. Por isso que nós queremos convidar a entrar aqui na Salinha da Saúde o Dr. Lucas Tadeu Costa Ambrosio, nosso clínico geral, que aceitou o nosso convite. Dr. Lucas, boa tarde, bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Lucas Tadeu Costa Ambrosio. 3 santos aqui, Lucas, Tadeu e Ambrósio, exatamente. Né? Lucas, Tadeu e o Ambrósio. E o Ambrósio, seus pais assim, são bastante devotos, você imagina, sim, né? Sim, principalmente de São Judas Tadeu. Ah, então, que maravilha. E São Lucas, né? O que é um... Claro, médico, por sinal. Né? Médico. Exatamente. Doutor, vamos sentar então, doutor. Obrigado. Hoje a sua tarefa de estar aqui conosco, de entrar na casa de nossos convidados aí com muito carinho, de falar assim, de uma realidade que a gente está entrando cada vez mais, que é essa estação do outono e inverno. Portanto, as temperaturas começam a baixar e os probleminhas começam a surgir. Um deles é a gripe, né, doutor? O que é uma gripe? A gripe, na verdade, é uma doença causada por um vírus e, no caso da gripe, é o vírus influenza. Né? Então, é uma doença viral, é uma doença com uma característica sazonal, então ela tem alguns períodos do ano em que vai aparecer com maior frequência e que acomete principalmente as vias aéreas. Tá. Agora, esse vírus, ele surge aonde? Onde é que ele está? A gente está com ele antes, ele surge em algum lugar, ele vem de algum lugar, ele fica passeando para nós, chegou até aqui, a gente pega, respira e entra, como é que é? Sim, na verdade, o vírus da gripe, né, no caso da influenza, ele pode estar presente no ambiente e principalmente naquelas pessoas que estão infectadas e que eventualmente podem tossir, espirrar e disseminar esse vírus em alguns outros locais, superfícies, pelo próprio ar, né? Então, geralmente é um contato que a gente tem ali com o vírus e acessa alguma das nossas mucosas. Eu costumo falar que a gente tem 7 buracos na cabeça, né? Então, a gente tem a boca, a gente tem o nariz, os ouvidos e os olhos. Então, se a gente tem um contato ali com o vírus, que pode estar numa dessas superfícies, às vezes nosso sistema imunológico está mais baixinho, a gente acessa ele e pode ficar contaminado. Ele também está circulando no ar, doutor? Sim, ele pode estar presente no ar. Inclusive, agora, a gente está entrando no inverno, geralmente os locais eles costumam ficar até um pouco mais fechados, né, porque está frio. O vírus ele pode ficar ali. Então, se uma pessoa que está contaminada vai espirra, tosse, aquelas gotículas elas podem ficar ali no ar. Como não tem tanto ar circulando por conta de estar fechado, ele fica ali presente. Aquela regra que a gente aprendeu aqui, doutor, lá no Covid, que a gente seguiu à risca, com a graça de Deus, ou seja, o uso de máscara, evitar assim, aglomeração, ela é válida, né, o uso de máscara, quando a pessoa sente que também está espirrando demais, tossindo demais, isso é saudável, doutor? Sim, na verdade, essa é uma das formas da gente prevenir até o contágio de outras pessoas. Então, se, por exemplo, eu acordo de manhã, eu estou com uma coriza, estou com um pouco de mal-estar, pode ser prudente naquele momento eu utilizar uma máscara, tomar alguns cuidados, até para não passar para o próximo. Só que se eu estou ali num ambiente, né, eu encosto num ambiente que pode ser compartilhado, o ideal seria que eu higienizasse minhas mãos, que nem foi agora durante o Covid. São alguns cuidados só com a higiene mesmo. Então tá válido assim, levar um álcool em gel, enfim. Sempre, com certeza. Vaporizador, enfim. Sempre é importante isso, doutor. Muito importante, previne, com certeza, né? Sim. Ajuda a não disseminar tanto. Agora, doutor, é verdade também essa história que quando a gente pega o vírus pela primeira vez, ele fica incubado dentro de nós, encapsulado, e aí de repente quando baixa a temperatura ele acorda? Isso ou não, só vem de fora? Na verdade, tem alguns vírus que sim têm esse tipo de ação. No caso do vírus da influenza, quando a gente adquire ele, depois de um certo período o nosso organismo conseguiria controlá-lo, se não evolui para uma forma mais grave. E depois de um certo tempo, a gente poderia pegar um outro tipo de vírus, da influenza mesmo, mas uma variante dele, que pode sofrer uma mutação ao longo de um ano. Então ele... Por isso a necessidade da vacina, doutor, ou seja, que a gente sempre vê as campanhas de vacinação da gripe, enfim, por causa também dessa mutação? Sim, exatamente. A vacina, ela tende a proteger a gente, quando é injetada no nosso organismo, ela ativa os nossos sistemas de defesa, né? O nosso sistema autoimune
vai formar algumas defesas específicas para aquele tipo de vírus. Ok. No entanto, depois de um certo período, essas defesas vão ficando mais enfraquecidas. E o vírus ele sofre algumas atualizações ao longo do ano. Ele vai fazendo muitas mutações. Então, por isso que ao final de um ano, a gente sempre faz ali uma atualização também daquela vacina. Põe algumas coisas novas para poder continuar imunizando. Ô, doutor Lucas, quando você tem o contato com o vírus, enfim, ele vai entrando, o senhor falou, citou os olhos, narinas, a boca, enfim, ele vai entrando, ele vai para onde? Ele tende a vir para o pulmão. O principal dele é o pulmão. No caso, a gente tem aqui uma imagem de um pulmão, tá? A gripe, diferente de um resfriado, ela tende a acometer o corpo como um todo, vamos falar assim, mas em especial as vias aéreas, né? O pulmão. Se fosse um resfriado, ele tenderia a pegar daqui para cima, ou seja, do pulmão para a cabeça. No caso da gripe em específico, ele costuma afetar muito mais o pulmão da gente do que outros órgãos, mas ele pode ser aí um conjunto de sintomas no final e no decorrer da doença. Então ele vai se alojar no pulmão. Principalmente no pulmão. Uhum. Agora, como é que você falou? Então vamos definir a diferença do resfriado, né? O resfriado é mais leve, o senhor falou assim, é a parte mais alta que a gente tem, como é que é? Isso, na verdade o resfriado... Tem um desenho lá, doutora. Ah, legal, tem uma imagem boa. O resfriado ele tende a pegar, a gente costuma falar do pescoço para cima. Então ele costuma ser mais leve, é uma infecção de via aérea superior. E não é causado pelo vírus da influenza. É um outro agente. São muitos outros possíveis. Muitos outros. Sim, tá. Tem bastante tipo de vírus capaz de promover um resfriado. No entanto, ele é muito mais leve, os sintomas são muito mais leves, a evolução é muito mais tranquila e tem cerca aí de 5 dias já costuma resolver bem. Tá? O resfriado ele não incapacita, por exemplo. Um paciente, né, um indivíduo que adquire um resfriado, ele consegue fazer as atividades dele com um certo mal-estar, mas fica bem. Tá. Não costuma ter uma febre tão elevada. Agora a gripe não. A gripe ela pode evoluir para quadros muito mais graves, tem maior taxa de letalidade, então pode levar ao óbito. Tem sintomas muito mais intensos, então dá muita dor, mal-estar geral, pode levar febres a mais de 38 graus. Então tem essa diferença entre os dois. Tá? Inicialmente elas são muito parecidas, escorre nariz, tosse, mas no decorrer a gripe ela é muito mais forte. Então, um resfriado de 4 a 5 dias, no máximo uma semana já se resolveu. O próprio organismo já dá um jeito, o sistema imunológico está bom, enfim. Exatamente. Agora, uma gripe já é uma duração maior, doutor? Isso, a gripe, dependendo de indivíduo para indivíduo, dependendo do seu sistema imunológico, suas condições de saúde, ela pode se resolver em torno de 7 a 10 dias, nessa média, normalmente. Um resfriado se transforma numa gripe? Não. Também dependeria. Tá. Ele pode mexer com o meu sistema imunológico fica um pouco mais comprometido, e se eu tiver contato, eventualmente, com o vírus, aí sim, ele está ali, vê que o meu corpo está um pouco mais fragilizado, ele se aproveita da situação e pode se manifestar muito mais forte. Quer dizer, se aproveita, mas é um outro agente. É um outro agente. O resfriado é um e o gripe é outro. O gripe é a influenza, né? A gripe é a influenza. Ok. Agora, doutor, eu posso ter os dois ao mesmo tempo? Não? Ou seja, eu estou com resfriado, eu estou com gripe ao mesmo tempo? Não costuma acontecer dois tipos de infecções virais assim simultaneamente. Né? São quadros que a gente vai acabar manifestando e acaba correndo para um lado ou para o outro. Não costumam ser juntos. Tem gente, doutor, assim, que sabe que tem essa tendência já a ter gripe, resfriado, enfim. Então já vai se antecipando e já vai empurrando vitamina C, se potencializando assim. Isso adianta, ajuda, atrapalha? O que tem que deixar o natural acontecer? Não, na verdade, qualquer medida que a gente tome para melhorar o nosso sistema imunológico é válida. Okay. Então uma dieta equilibrada, uma boa hidratação, atividades físicas, né? Os cuidados do dia a dia mesmo, o estilo de vida. Mas se eu estou tossindo, eu vou correr, eu vou andar, doutor? Não vou. Ou tem que fazer? Tudo depende. Se for uma tosse, pode ser uma tosse eventualmente alérgica, teve contato com alguma substância que pode ter dado uma irritada na mucosa. Entendi. Mas se está com sintomas um pouco mais fortes, vamos falar assim, aquela dor de cabeça, uma coriza um pouco mais forte, está com uma febre leve, febril, 37,5, aí o prudente nesse caso seria repousar um pouquinho e tentar recuperar.
Um resfriado não causa esse estado febril, dor de cabeça? Não, um resfriado. Pode causar. Um resfriado ele pode gerar uma febrícula, que a gente fala, que é uma temperatura ali acima de 37,5, 37,7. O que a gente sente? Assim, uma tontura? Um pouco de mal-estar. Mal-estar. Geralmente é aquele que é o indivíduo que levanta de manhã e fala, nossa, estou com uma sensação de mal-estar, mas eu acho que eu consigo fazer minhas coisas. E as pessoas têm esse sintoma do resfriado, nossa, eu acho que eu vou gripar, né? Exatamente. São sintomas que, no decorrer do tempo, são muito semelhantes. Tá. Né? Inicialmente, quem tem gripe e quem tem um resfriado, os sintomas vão ser muito semelhantes, muito próximos. Okay. Só que a diferença é que a gripe vai ter uma escalada muito maior. Ok. Agora, o que acontece quando não se trata bem uma gripe? Ou quando assim, o meu corpo já venceu tanto, assim, a pessoa vai postergando, vai segurando, vai enfrentando isso sem pedir ajuda. O que acontece? O que leva uma gripe não tratada? Puxa vida, uma gripe quando não tratada da forma adequada ou que evolua de uma forma que a gente não espera, pode levar a quadros, por exemplo, de uma pneumonia. Okay. Né? Então, uma gripe, quando ela não está bem controlada, levando uma pneumonia. Como é que ela vai levar uma pneumonia? Né? A pneumonia... É o mesmo vírus que leva a pneumonia? Na verdade, não. A pneumonia ela costuma ser bacteriana nesses casos. Então, o vírus, ele, vamos falar assim, prepara o terreno. Fragilizou tanto. Exatamente. E aí a bactéria se aproveita daquela situação, geralmente até uma bactéria que a gente já tem dentro do nosso corpo. Como o nosso corpo está em desequilíbrio, a bactéria vai lá e se manifesta, podendo levar a uma pneumonia. E uma pneumonia não bem tratada, não bem curada, pode também levar ao óbito. Porque tem outras complicações associadas. Né, exatamente. Né? Aí a dificuldade... Uma pessoa que sofre, por exemplo, desses problemas respiratórios, asma, bronquite, ou seja, pegando um vírus da gripe, ela fica ainda mais fragilizada e pode comprometer ainda mais o seu sistema. Sim, na verdade, a gripe ela pode ser muito mais perigosa para alguns grupos, né? No caso, para algumas crianças abaixo de 5 anos, tem um sistema imunológico ainda em formação. Pessoas idosas acima de 65 anos, gestantes e pessoas também com doenças de base. Então, uma pessoa que tem uma doença pulmonar, uma doença cardiovascular, obesidade, né? E a gente também não pode esquecer dos imunodeprimidos. Então, são todos esses grupos que, quando se adquire um vírus da gripe, a chance de evoluir mal é um pouco maior, né? É bem maior, E o que fazer, doutor? O que fazer com o que esses grupos de risco podem fazer? Que medidas cautelares assim, a tomar a partir de agora, doutor? Na verdade, a gente tem que considerar sempre a possibilidade de vacinar esses grupos. Né? Esses grupos costumam ser os grupos prioritários, juntamente com o público que é institucionalizado, então, moradores de casas de repouso, população carcerária, para que eles tenham uma menor chance de desenvolver formas mais graves da doença. E, claro, sempre que começar a manifestar alguma coisa que está fugindo um pouco da normalidade, procurar atendimento médico. O senhor citou, assim, um dos grupos de risco também, as gestantes. Exatamente. Digamos assim, uma mamãe recém, né, está amamentando, né, ela está com gripe, ela vai passar isso para o leite, para a criança, ou é o contato ali que ela pode espirrar, que ela pode, né, o vírus ali nesse... Na verdade, até uma coisa que seria importante falar, por favor, a gente costuma vacinar sempre maiores de 6 meses, né? Por quê? Porque quando a mãe, geralmente ali no próprio pré-natal dela, né, naquele período próximo, ela costuma já fazer as vacinas. Então, ela fazendo a vacina da gripe, o bebê vai adquirir isso através da amamentação. Então, ele vai ter uma certa imunidade ali ao longo do desenvolvimento, né? Mas se uma mãe está doente, não seria contraindicado ela dar de mamar, vamos falar assim. Entendi. Mas teria que tomar alguns cuidados e observar alguns sintomas. O doutor Lucas, o senhor falou da vacina, já está insistindo na vacina, a importância da vacina. Claro. Enfim, a gente pode insistir, vamos insistir nisso, que é uma medida de prevenção fantástica. Agora, eu tomo a vacina enquanto eu estou no auge da minha gripe, eu tomo a vacina antes de começar a gripe, ou eu tomo a vacina, terminou o período de gripe, eu tomo vacina? Como é que é? Tá. Normalmente, a vacina ela é liberada por esse programa que é preconizado pelo Ministério da Saúde em períodos vamos falar assim, gripe. Tá. Né? Então, antes do inverno.
para exatamente prevenir que durante esse período em que vai ficar todo mundo mais aglomerado, eu manifeste a doença. Então, assim, se eu não tenho sintomas, deu meu horário de fazer a aplicação, eu posso fazer a aplicação. Estou dentro do meu período, eu posso fazer a aplicação. Se eu estou com alguns sintomas, estou com uma febre, estou com mal-estar, o ideal seria que a gente esperasse a resolução do quadro para então fazer. Ok. Agora, se eu adquirir um vírus da gripe, influenza, fui diagnosticado, o ideal é que esperasse pelo menos aí um mês. Agora, doutor Lucas, nossa, doutor Lucas, eu tomei a vacina. Não deu uma semana, peguei uma gripe, doutor, assim, então a vacina não teve efeito em mim, doutor? Muita gente diz isso. Sim, na verdade essa é uma dúvida até muito comum, né? As pessoas têm medo de tomar a vacina e manifestar uma gripe logo após a vacina. Na verdade, a vacina ela é feita por um vírus por um pedaço do vírus morto. Okay. Então ele não vai te causar uma doença. O que muitas vezes acontece é que a vacina é feita nesses períodos. Então já tem ali algumas cepas circulantes e eu posso acabar pegando. Assim que eu aplico a vacina, a imunidade ela demora até um certo tempo para poder... Assim, uma semaninha? Normalmente 2 semanas, 3 semanas, pra mas começar o pico efeito dela... da vacina. Exatamente. E o pico em torno de 4 semanas a 6 semanas. Agora, essa vacina tem faixa etária também? Tem um calendário de faixa etária ou qualquer pessoa pode chegar no Sistema Único de Saúde ou rede privada e pedir a vacina, doutor? Na verdade, a gente recomenda sempre nesses grupos a partir ali de 6 meses para que faça a vacina. De 6 meses até o final da vida, né? Okay. Então, não tem um outro grupo específico. O que às vezes a gente tem é a vacina tetravalente para os grupos de maior risco. Então, hoje no SUS a gente tem a trivalente, ou seja, ela vai imunizar para 3 tipos de gripe, Tá. né, para 3 tipos ali da influenza. E a tetravalente, ela vai pegar um pouquinho a mais. Então, uma proteção extra para quem tem aí um pouco mais de risco caso adquira a gripe. Doutor, assim, a gente sabe que uma das medidas de prevenção e de proteção são as vacinas. A gente sabe que a vacina, a eficácia dela, a gente defende, a gente incentiva de acordo com o calendário, que a gente não perca. Mas assim, eu já tomei da vacina da gripe, já tomei agora da dengue, tomei aqui do Covid, tomei isso, aquilo. Não é muita vacina, o organismo consegue separar tudo isso, reagir tudo isso, administrar tudo isso internamente, doutor? Sim, inclusive a gente pode fazer no mesmo dia da aplicação da vacina da gripe, outras vacinas. Ok. Então, por exemplo, eu fui até minha unidade de saúde, fui aplicar minha vacina de gripe. A mocinha checou ali e falou, olha, faltou uma vacina aqui para você, vamos fazer? E a gente pode fazer. Okay. O nosso corpo ele consegue lidar muito bem com isso, ele tem uma estrutura bastante inteligente que ele consegue manusear muito bem esses sistemas. Okay. Então, agora, doutor, uma aguinha, toma uma claro, aguinha aqui, por favor, licença. A gente aqui estamos assim, vou acompanhar. Então, saúde, doutor. Saúde. Aliás, a água também, hidratar nesse muito tempo importante. de inverno importante, doutor? Com Saúde. certeza. Quando a gente fica ali com a garganta um pouco mais seca, as mucosas podem ficar um pouquinho mais irritadas, é importante que fiquem hidratadas. Então, a água pode ser algo que colabore para tudo isso. Eu vou esperar o doutor tomar. A gente estamos hoje aqui com o doutor Lucas. O assunto de hoje é gripe, fundamental, tão importante aí para a gente entender esse assunto, para a gente receber as informações necessárias para enfrentar essa estação, né, gente? Estação do frio, que as temperaturas abaixam, enfim, a gente também precisa se cuidar. Agora, doutor, por que para os idosos, assim, a gripe ela é um pouco mais delicada, doutor? Tá. Na verdade, isso também tem a ver pelo fato de um paciente um pouco mais idoso manifestar algumas outras doenças. Então, provavelmente, uma pessoa um pouco mais idosa tem maior chance de ter um diabetes, de ter uma doença cardiovascular, de ter outros tipos também que ele adquiriu ao longo da vida. Então, durante o contato com o vírus da gripe, o corpo dele pode não reagir tão bem, então manifestar de uma forma bastante negativa e levar a um quadro muito mais grave. Por que dessa relação do cardiovascular com a gripe, doutor? O que é? Porque vai esforçar mais, vai ficar mais ofegante, vai cansar mais? Como é que é? Na verdade, o nosso corpo, quando ele tem contato com agentes inflamatórios, no caso uma gripe, ele pode reagir, ter uma reação muito mais intensa. Então ele vai ter um pouco mais de dificuldade ali para controlar, como se fosse uma pessoa mais rígida, mais saudável. Okay. É mais por conta desse tipo de manifestação. Diabetes, a mesma coisa.
Muito bem. A pergunta que a gente faz, o que você faz para se prevenir? Que tratamento você faz? Qual é o seu ponto de equilíbrio aí para se defender da gripe? Eu vou combinar com o doutor aqui, vou chamar um intervalo. Na sequência a gente vem mais para falar sobre esse tema e também para ler a sua pergunta. Você que está mandando o WhatsApp, é o momento aí que você tem para interagir conosco, viu, gente? Vamos continuar com o nosso bate-papo com o doutor Lucas aqui sobre gripe, gente. Gripe, lembrando que nesse bloco, gente, eu quero muito interagir com você, com sua pergunta, com o seu WhatsApp. Então fique à vontade. Quando a diretora falar assim, Frei, está chegando o WhatsApp, a gente para tudo para dar atenção para você, viu? Doutor, né? A gente está falando sobre gripe, que é diferente do resfriado. Uma coisa não evolui para outra, né? Um resfriado é um agente específico, vários agentes. Exatamente. A gripe também é um agente específico, que é a influenza. A pneumonia também é outro tipo, é uma bactéria, né? A bactéria. Sim. A pneumonia, ela pode ser causada por uma série também de agentes, tá? Então ela pode ser causada por bactéria, pode ser causada por um fungo e por vírus também, além de outras coisas que podem levar a esse quadro. Nesse caso em específico da gripe, ela pode promover uma facilidade para que essa bactéria pegue um terreno que está desprotegido, sem nenhuma defesa. Entendi. Agora, doutor Lucas, assim, o fato de ter uma gripe, enfim, a gente vai ficando com o nosso sistema imunológico, nossa resistência, vai minando nossa resistência, ou seja, isso pode incapacitar para o trabalho, ou tem que ficar isolado, como é que é, doutor? Sim, se você adquirir uma gripe, por exemplo, a probabilidade dela evoluir de uma forma um pouco mais forte e trazer um mal-estar é muito grande. Então, se eu estou com uma gripe, provavelmente eu não vou conseguir fazer minhas atividades do dia a dia, provavelmente eu vou precisar de um repouso e o ideal, o correto seria que eu me mantivesse isolado das outras pessoas, justamente para não contaminar mais ninguém. Por que existem essas rajadas, doutor, fortíssimas de tosse? O que vai começar devagarinho, mas de repente assim a pessoa está lá, desencadeia uma tosse. Isso é resultado da gripe ou é algo mais sério que está acontecendo? Na verdade, essa é uma forma do nosso corpo tentar reagir a esse tipo de estímulo. Expulsar? Seria? Também, porque pode começar a formar algum tipo de secreção ou dar uma maior irritabilidade na região. Então a tosse é uma espécie de reflexo que a gente vai ter para tentar afastar aquele agente que está incomodando. Ok. É normal também, no resfriado, na pneumonia ou na gripe, essa secreção que se tem, a gente até tem um nome catarro, enfim, isso é normal isso? A coloração muitas vezes é até mais escurecida. Por que isso acontece, doutor? A secreção, ela também vai ser uma forma de manifestação do nosso organismo tentando combater aquele vírus. Então, num resfriado, numa gripe, é normal a gente começar inicialmente até com uma coriza, como por exemplo na própria Covid. Okay. Então a evolução, ela não costuma ser tão diferente uma da outra. Quando eu tenho uma secreção um pouco mais espessa, mais esverdeada, pode ser um sinal não tão legal, um sinal de que tem alguma coisa a mais acontecendo. Então, nesse tipo de situação, por exemplo, uma tosse produtiva, né, uma tosse que sai catarro, eu também recomendaria a avaliação de um médico, de um profissional da saúde. Ok. Para ver, para investigar? Isso, né, afastar causas. se não tem mais nada associado de repente na parte pulmonar, se não foi manifestado também uma outra doença, como por exemplo uma sinusite. Então são alguns quadros que a gente tem que ter uma atenção especial para que não evolua para nada mais forte, para nada pior. As crianças reclamam muito, mãe, o meu nariz está entupindo, né? Eu não consigo respirar direito. Também faz parte, doutor, dos Pode sintomas? fazer parte, claro. Normalmente, para as crianças, a gente sempre tem que pensar numa coisa chamada IVAS. Essa é uma abreviação de infecção de via aérea superior. Normalmente, criançada pega mais, né? Está em contato com outras crianças, elas compartilham muitas coisas, brinquedo. Então, é mais fácil delas terem esse contato umas com as outras e manifestar dessa forma. Aí é normal ficar um pouquinho. O pessoal brinca, fala que a criança está catarrenta, né? Okay. Então é mais por conta disso, uma manifestação do corpo tentando expulsar aquele agente contaminante. A limpeza, doutor, nas vias aéreas, assim, é soro, como é que é? Suar o nariz, como é que fica, doutor? Geralmente a gente recomenda fazer uma limpeza com soro fisiológico, né? Então, muitas vezes a gente pega uma mãe, alguma pessoa que está ali com um parente com uma congestão nasal mais importante, a gente recomenda que ponha um pouquinho de soro fisiológico num recipiente, aspire com uma seringuinha sem agulha e
projete dentro das narinas. Isso ajuda sem medo de ser feliz, doutor? Sem medo de ser feliz. Isso aí pode fazer à vontade. Vai para onde esse líquido? Ele tende a cair de volta. Para algumas criancinhas, às vezes, pode voltar um pouco mais para trás, um pouquinho ali para a garganta, mas isso não é uma coisa ruim. Em geral, quando a gente faz a aplicação, ele tende a sair por onde ele entrou, limpando ali aquele excesso. Quantas vezes por dia, todo dia, uma vez por semana? Como é que é, doutor? Pessoas que estão com sintomas podem fazer quantas vezes forem possíveis ao longo do dia. Às vezes umas 4, 5 vezes. Se eu estou no meu ambiente de trabalho, eventualmente eu compro um daqueles frasquinhos maiorzinhos que tem soro fisiológico para poder fazer higiene. Agora, se eu estou em casa, se eu estou com uma criança um pouquinho menor, às vezes essa seringa pode ser um bom negócio. Muitas mães, doutor, assim, para cuidar do filho, assim, até os adultos também, tem um cremezinho, doutor, que se coloca, é refrescante, enfim, não vou dizer o nome aqui, Sim. mas assim que se coloca, né, se esfrega no peitinho, etc. Às vezes até um pouquinho, coloca nas narinas, assim, para facilitar, isso é bom. Ou aqueles, assim, produtos, doutor, que você coloca realmente no nariz e para tentar, isso é bom, recomendável, como é que é? São sempre caso a caso, a gente tem que avaliar. No caso desses creminhos, eles podem promover uma facilidade da via aérea de receber mais oxigênio. Então ele traz um alívio, um conforto, tá? De certa forma, aqueles frasquinhos menores, também de nomes, né? A gente costuma aplicar em situações mais pontuais. Ele tem uma substância que faz com que a nossa mucosa ela tenha um pouco mais de contração, ela está um pouquinho inchada quando eu estou com esse quadro, então ela contrai mais e permite que o ar passe, então eu consigo respirar. Respirar melhor. Inclusive a gente às vezes vê aquelas pessoas que ficam viciadas, né? Falam, e aí, o que eu faço? Isso aí vicia? É para a gente usar com cautela, para a gente usar em quadros pontuais. Por que com cautela? Porque não é algo com açúcar que está ali. Exatamente, é uma substância que a gente tem que só utilizar realmente quando for necessário. E as pessoas acabam tornando uma certa dependência daquilo. E o seu corpo ele tende a responder daquela forma. Então, uma vez que eu estou forçando a fechar a abertura das minhas narinas, né, na parte interna, o meu corpo que fazia isso naturalmente começa a entender que não é mais tão necessário. Daí ele vai precisando cada vez mais, Exatamente, e aí ele para de funcionar da forma natural dele. Doutor, a nossa querida diretora Geisa já falou que estão chegando perguntas aqui, então vamos encaminhar, você que está participando aqui, você tem vez, você tem voz, perguntas na tela chegando para o doutor Lucas, assim com muito carinho. O Paulo Camargo de Indaiatuba, São Paulo, boa tarde, Paulo, bem-vindo ao Saúde e Fé, representando Indaiatuba, linda Indaiatuba. Olá, doutor Lucas, tomei vacina para gripe e fiquei gripado no outro dia. Posso tomar remédio ou vai cortar o efeito da vacina? Pergunta o Paulo, doutor. Os remédios que a gente utiliza normalmente para gripe são medicações para sintomas, então não vai cortar o efeito. Se eu tiver ali com uma dor de cabeça, um mal-estar, é até prudente que eu faça isso, uma febre. Então posso fazer um paracetamol, posso fazer uma dipirona, que são mais sintomáticos. São medicações específicas para isso e somente para os sintomas. E o senhor está me dizendo então que eu posso chegar na farmácia, comprar tudo isso, fazer um estoque em casa e tomar à torta direita? Não recomendo que seja desse jeito. O que eu recomendaria é, se de repente já tem em casa alguma coisa que normalmente faz nesses quadros, pode fazer. Mas está na dúvida, não é de tomar medicação, aquilo tudo é muito novo para mim. Cuidado com a automedicação. Exatamente. Mas cuidado com a automedicação mesmo. Aí o importante é ser orientado por um profissional da saúde. Né? Quem, doutor? O doutor é clínico aqui, um clínico já resolve tudo? Eu posso ir lá com esses sintomas todos? Sim. No caso, é o médico da sua confiança. Então, algumas pessoas passam em unidades básicas de saúde ou passam num pronto-socorro, num hospital, dependendo do quadro. E a partir de então vai ter uma orientação. Pode seguir essa orientação. Mais perguntas na tela aqui para o doutor Lucas. Hoje queremos esclarecer tudo sobre gripes e resfriados, viu, gente? Fabiana Ribeiro, de Cunha, São Paulo. Boa tarde, Fabiana. Mais uma vez, bem-vinda a você também. Fabiana, quanto tempo dura uma gripe? Uma semana com sintomas é normal? Pergunta a super Fabiana, doutor. Na verdade, sim. Perdão. Fica tranquilo, doutor. Fica tranquilo. Tomei água um pouco rápido. Na verdade, sim. Essa gripe ela pode durar uma semana com sintomas e, às vezes, até depois dessa uma semana, permanecer alguns sintomas, principalmente aquela fraqueza, aquele mal-estar.
Isso é importante, né? É importante assim, sempre a gente ter essa preocupação, ter essa prevenção, se hidratar bem, importante, se hidratar bem, não se hidratar tão rápido, tá, gente? Exatamente. Assim. Quer completar a resposta, doutor? Sim, na verdade, então, pode durar sim, essa uma semana com os sintomas. Não é normal que permaneçam sintomas tão intensos. Ok. A tendência é que eles comecem num pico e ao longo do tempo vão reduzindo. Só que pode sim ficar ali 10 dias, 15 dias com alguns sintomas remanescentes, sobrando. Okay. Mais perguntas na tela, esse é o Saúde e Fé, queremos tirar todas as dúvidas, queremos ajudar você a passar essa estação do ano, assim, a gente vai ver, tem as belezas do inverno, do outono, do inverno, tem as belezas, mas também tem os cuidados que a gente tem que ficar atento aí, principalmente para não afetar a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, viu, gente? A Neide Lorena de Aparecida, pensei que fosse a Neide de Lorena, não, é Neide Lorena de Aparecida. Boa tarde, Neide, seja muito bem-vinda também você aqui no Saúde e Fé. Por que perdemos o cheiro e o gosto na gripe? Não é só no Covid que aparecem esses sintomas, doutor? Pergunta a Neide. Tá. Boa tarde, então, Neide. Essa é uma pergunta até muito comum, tá? As pessoas ficam imaginando, será que eu estou com Covid de novo? Né? Eu perdi o cheiro, não estou sentindo o gosto das coisas. Mas, na verdade, não. Qualquer infecção que pegue essa região da face, ela pode acometer, pode tirar o sabor do alimento e, em especial, o cheiro. Na verdade, até quando a gente diminui o nosso olfato, o cheiro das coisas, automaticamente o gosto também muda. Claro. Então pode ser por um resfriado, pode ser por uma gripe e pode ser por Covid também. Uma palavrinha, doutor, assim, vou sair entre parênteses do tema, assim, né? Como é que está, assim, a questão do Covid aqui no Brasil? Já está disseminado, já está normalizado? Ou seja, eu posso ficar tranquilo? Como é que é? A pessoa que se vacinou 1, 2, 3, 4 vezes pode ficar tranquila nesse sentido? Ou ainda ele está correndo por baixo aí, doutor? Na verdade, até nos hospitais a gente tem tido alguns quadros, sim, de Covid ainda. Graças a Deus, são muito mais leves do que quando foi durante o pico da pandemia. Então, provavelmente as vacinas tiveram ali o seu papel fundamental nessa situação toda, mas ainda está presente, tá? De uma outra forma, né? Nenhuma vacina ela é 100%. Então, uma vez que eu fui vacinado, eu tenho uma maior probabilidade de evoluir bem, de não ter doenças, mas não que eu não possa pegar. Agora, é um tipo também de situação, assim como vocês médicos, enfim, o calendário da vacinal preconiza a necessidade de anualmente tomar a vacina da gripe, também isso já entrou na cultura que a Covid também é uma vacina anual? Como é que é, doutor? Na verdade, isso tudo ainda está sendo avaliado, né? Hoje, nesse momento, não tem nada que fale, olha, vai ser anual. Mas conhecendo como funcionam algumas coisas, infecções virais, todas as mutações que o vírus pode manifestar ao longo do tempo, talvez sim seja algo que vai participar ali do nosso calendário vacinal. Ok. Né? Me desculpe assistir um pouquinho do Covid, assim, até mesmo para que a gente está falando de vacinas, de vírus, enfim. Uma pessoa que foi detectado Covid, tem que fazer todo aquele procedimento, aquele protocolo de isolamento, etc. Ou pode, né, se cuidando, usando máscara, pode ter essa vida normal, doutor? Tá. Na verdade, tudo vai depender de como estão esses sintomas, né? Eventualmente, a pessoa pode até estar contaminada, mas com sintomas muito leves, não produzindo tanta secreção. Às vezes a pessoa nem sabe que está. Claro que a gente recomenda, né? Está manifestando coriza, está com um pouquinho de mal-estar, se for possível, máscara e evitar ali multidões, né? Tentar se isolar um pouquinho mais. E também, se for possível isso tudo, higienizar muito bem as mãos. Então eu posso às vezes espirrar, tossir aqui, encosto numa superfície e o próximo que vier ali pode se contaminar. Viu, gente? Estamos falando sobre gripe, de bônus, umas informações sobre Covid. Olha que maravilha, gente. Mais perguntas na tela aqui chegando para você. Aliás, a sua pergunta chegando para nós aqui. Diretora, temos assim, a Maria do Carmo, de Ouro Preto, Minas Gerais. Doutora Maria do Carmo, bem-vinda. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por acompanhar o Saúde e Fé, viu? Meu neto tem 5 anos e tomou a vacina da gripe. E 2 dias depois está tendo febre. Isso é normal? Posso culpar a vacina por causa disso, doutor? Tá. Pergunta a Maria do Carmo. Na verdade, dona Maria, qualquer vacina que a gente toma, o nosso corpo ele pode ter alguma reaçãozinha. Normalmente são reações locais, então aplicou ali no braço, pode ter um certo desconforto, uma vermelhidão. Febre até pode manifestar, mas nada muito forte. Então, eventualmente, faz ali um 37,5, ou seja, um estado febril, mas não deveria evoluir para nada mais grave. Agora,
se o seu menino está ali com 5 anos, manifestou a febre e ela está perdurando, vale a pena a avaliação de um profissional de saúde. Okay. Doutor Lucas, eu já estou com o meu papelzinho, meu caderninho, minha caneta na mão agora, certo, esperando aquelas dicas de ouro, assim, para enfrentar bem essa estação mais friolenta, enfim, com as suas orientações. Que orientação chave de ouro agora? Tá. Primeira de todas, vacine-se. Isso é muito importante. Então, a vacina, ela vai ajudar a gente a prevenir daqueles tipos que estão mais presentes nesse momento, nessa temporada. A higiene é sempre muito importante, então lavem as mãos, limpem as mãos, evitem tocar no rosto, tocar nas mucosas ao longo do dia sem ter higienizado muito bem as mãos. E de resto, cuidar muito bem da saúde, alimentação balanceada, hidratação okay, e atividades físicas quando for possível. Doutor, última rapidinho, eu tenho uma gripe com um tipo de vírus, tá, o senhor tem outro com um tipo de vírus, eu posso trocar, a gente pode ter os dois vírus ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo não, mas se eu peguei um tipo de vírus, eu peguei um dos tipos da influenza, eu posso me curar dela, só que eventualmente eu posso adquirir uma nova. Okay. Então, porque são diferente, muitos tipos, exatamente, uma diferente. Okay. Então vem uma, vamos falar assim, uma aparência para mim, meu corpo sabe se defender. Okay. Ele aprendeu as defesas em relação a ela. Só que se vier uma diferente, ele ainda não tem essa defesa. Entendi. Então ele não conhece. Então, aí ele pode ser infectado. Mais exatamente. Ainda. Gente, foi boa o encontro de hoje, né? O programa de hoje, a aula de hoje. Como fala bem, doutor, né, gente? Primeira vez no programa, fala muito bem, gente, aqui. Temos o prazer de conversar com o doutor Lucas, nome de santo, 3 vezes santo aqui, Lucas Tadeu Costa Ambrósio, viu? Nosso clínico geral. Na tela estão aparecendo, pode mostrar a imagem dele, já embaixo aí, ó, os contatos também do doutor, para você dar um print aí na tela, entre em contato, vale a pena e se cuide, viu? Doutor Lucas, muito obrigado, Deus o abençoe, muito obrigado pela gentileza de estar aqui e ensinar essa multidão aí que acompanha a TV Aparecida a cuidar mais e melhor da sua saúde, principalmente nesse tempo aí de outono e inverno, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, poder de repente trazer algumas informações que levem as pessoas a se cuidarem um pouquinho mais e terem uma qualidade de vida maior. Que maravilha, gente. Depois dessa aula com o doutor Lucas, cuidando do corpo, que tal também dedicar um tempinho para cuidar do nosso espírito? Está chegando o nosso momento de oração. Senhor Jesus Cristo, nossos doentes necessitam ser curados no corpo e na alma. Pela fé, sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida. Por isso, que todos os doentes, sustentados pelo vosso amor, não deixem que a dor lhes roube o significado da vida. Confortai-os com o vosso poder, renovai-lhes o ânimo e a esperança, para que possam superar todos os seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes, que tenham paciência, caridade e compaixão. Amém. Hoje, minha gente, nós falamos e aprendemos como cuidar, né, da gripe. São vírus que entram. A primeira oportunidade ele entra, não pede licença, ele entra. E quando ele entra, faz estrago. E como faz estrago? Assim também, minha gente, é a nossa vida diante do pecado. Se a gente permitir, o pecado entra e faz estrago na nossa alma. Por isso, minha gente, uma das formas de um antídoto potente para a gente se livrar também dessas gripes e resfriados e pneumonias, chamado pecado, é a vida de oração. É a vida de comunhão com Deus, é a vida de igreja, é a vida de Eucaristia. Então, participe, se fortaleça, devoção, Eucaristia, isso é muito importante, isso nos ajuda nesse combate espiritual. Mas agora, ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida, de São Peregrino, protetor contra o mal do câncer, quero convidar você a abrir o seu coração, preparar também, minha gente, hoje o doutor falou tanto da importância da hidratação, então prepare aquele copo d'água aí, nesse final de semana, você vai tomar junto com a sua família. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, aqui te apresentamos, Senhor, esta água tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la, purificá-la e que ao tomar dessa água desça sobre cada filho, cada filha, toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa eu vou entregar para o doutor Lucas, viu, gente? E eu queria imensamente agradecer o seu carinho, gente, a sua sintonia, a sua audiência. Obrigado ao nosso super time. Procure se cuidar, se hidratar bem, repousar bastante, enfim. Final de semana chegou, acompanha a gente.
frequente, participe da sua comunidade, na missa, se fortaleça, assim, se fortaleça bastante, viu, gente? Nosso muito obrigado, que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo de bom. Semana que vem estaremos juntinhos aqui, sábado à tarde, vai anunciando aí o horário, viu, gente? Com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Deus abençoe, continue na rede Aparecida de Comunicação. Deus abençoe até semana que vem, se Deus quiser. Tudo de bom.